Salve, salve galera, salve, salve. Bom dia, saudações rubro-negras. Sejam bem-vindos ao canal Flar 12 Nação. Quinta-feira hoje, acordei com um sorriso de ponta a ponta, porque na quarta-feira à noite os nossos rivais só nos deram alegria. Né? Começando pelo Botafogo, ruim das pernas, hein? Tá brabo pra vocês, hein, Botafogo. Foi eliminado da Copa do Brasil. As chances do Botafogo melhorar um pouquinho suas dívidas foi desperdiçada ontem. Foi derrotado pelo gigante, o gigante do ABC. Rapaz, tá difícil cada vez mais em Botafogo. E continuando, o Grêmio, né? Rafinha. Não vai levantar caneco da Libertadores esse ano. Não vai. Foi eliminado para o Independente Del Valle. Na sua casa perdeu para o Independente Del Valle. E para fechar a noite, o Palmeiras. As Pepas foram eliminados por Defensa e Justiça. Eliminado mais uma vez. Sem Supercopa, sem Recopa e sem Mundial. É muita alegria, cara. E hoje, quinta-feira, às 19 horas, o Flamengo vai pegar os viceninos. Vamos pegar os viceninos. Vamos fazer nosso dever de casa, né? Pra sábado jogar contra a Portuguesa. E segunda-feira vamos começar rumo a Libertadores, né? Vamos começar a fase de grupos da Libertadores. Vamos para a Argentina. E falando de contratação, o Flamengo está monitorando alguns jogadores. E dentre deles, no centro de inteligência, está o Igor Coronato. Eu coloquei um vídeo dele de lances e gols ontem no meu canal. E ele está na Arábia Saudita, ele tem 28 anos, fez toda a sua carreira na Europa. E Flamengo e Inter também disputam uma jovem promessa do futebol colombiano. Se trata de Juan Manuel Cuesta. Ele é do Independiente Medellín, tem 19 anos. E fica com um vídeo agora dos comentaristas falando do Flamengo, o que eles pensam do Flamengo e desse jogo Vasco e Flamengo. Tá bom? Fique com Deus aí. Curta o vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Aciona o sininho e ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, galera. Saudações rubro-negras. Quadro novo que a gente tem agora aqui no Troca de Passes, em que a gente sempre vai falar de um tema. E hoje, portanto, é esse tema em cima do Flamengo sobre essa diferença que o ataque tem feito. Vamos dar uma olhada. Intensidade ofensiva. Essa pode ser uma das grandes marcas do Flamengo na temporada. Mesmo com um momento atípico no futebol brasileiro devido à pandemia de Covid, a equipe rubro-negra se mostrou eficiente. Até agora foram 9 jogos disputados, os 5 primeiros com um time alternativo. Uma média de 9,4 tentativas para marcar um gol. E a produtividade ofensiva é ainda melhor com a equipe principal, que voltou apresentando bons números. Em 3 jogos, foram 60 finalizações e 10 gols. Contra o Palmeiras, uma das melhores equipes do país, o time manteve a precisão, com um gol marcado a cada 7 tentativas. Um início de temporada para empolgar e deixar a torcida sonhar com mais um ano de conquistas. Mudou de um dia para o outro. É quem faz o pedido, entendeu? É por ser o Flamengo. Se fosse qualquer outra situação, eu duvido que o Vasco chegaria aqui e estaria bravo porque jogou com o Tombense e aí teve que treinar um dia a mais. Mas é porque é o Flamengo. Sem sombra de dúvidas, né, Bruno? Tem também a questão que é uma diretoria nova, também tem que se posicionar em relação a isso lá no Vasco.
E o Flamengo, por outro lado, tentando manter essa força, como o Eugênio disse, né? Já é uma parceria mais recente, principalmente na gestão do Rodolfo Landim. Essa aproximação Flamengo-Ferdi aconteceu de forma bastante impactante, principalmente no ano passado, quando houve a paralisação, e o Flamengo foi quem capitaneou ali, principalmente a volta, justamente no Campeonato Carioca, dando sequência à competição de acordo também com o desejo da Ferdi. Então, é aquela briguinha de bastidores que é do campo, natural. O Flamengo, há uma diferença muito grande do Flamengo no campo esportivo também, da administração do clube para os outros, e isso acaba refletindo mesmo naquela politicagem que a gente fala dos bastidores do futebol. Não deveria ser assim, mas é assim que tem funcionado. Então o Vasco, no seu direito lá, pôs a boca no trombone para deixar tudo bem claro que ficou insatisfeito com isso, que de fato ele recebeu uma tabela com o jogo marcado para esta quarta-feira, ainda na segunda-feira, e logo no início da tarde ali houve essa modificação. Ô Pedro, sobre o time do Flamengo, tem chance do seu xará Pedro voltar? Ainda improvável, Bruno. Contra o Vasco ainda bem improvável, porque o Pedro ontem fez o seu primeiro treinamento, assim, parte dele apenas, com o grupo, está se recuperando bem, mas é tudo isso, é como a gente falava, tudo é o foco na Libertadores, que é ter o Pedro lá contra o Vélez, talvez no fim de semana contra a Portuguesa. O Flamengo vai com o time reserva, pode ser que ele tenha alguns minutos ali, até para não chegar totalmente cru contra o Vélez lá como opção para o técnico Rogério Ceni. Mas ele está se recuperando, a tendência é essa, Rogério Ceni colocar os titulares contra o Vasco, e aí tentar, de fato, treinar um pouco mais essa equipe. E fica até a dúvida, será que o parceiro do Ilharão na defesa vai ser o Rodrigo Caio? Pergunto isso porque o Flamengo não vai ter o Rodrigo Caio, está suspenso, foi expulso contra o Racing no último jogo do Flamengo na Libertadores 2020, então não joga contra o Vélez. Seria interessante nesse teste, digamos assim, contra o rival de mais poderio, que é o Vasco, ter de repente um substituto que já vai jogar na Argentina. Bruno Viana ou mais provavelmente Gustavo Henrique. E é um essa ideia. Bruno. Fala Não, mais. eu ia falar que ainda mais um clássico nessa situação no mês de abril, que começa a Libertadores, que é tão importante, esses últimos ajustes também com o adversário de um nível maior, de um nível de competitividade maior, é muito importante também, Bruno. Eu não sei como é que o Eugênio vê essa justificativa do Flamengo de estar preocupado com o jogo da Libertadores. É claro que está preocupado com o jogo da Libertadores, mas jogar na quarta ou na quinta não interfere em absolutamente nada, certo? Para o jogo da semana que vem, é até mais vantagem você jogar na quarta, porque aí você vai ter mais tempo aí de treino e de trabalho. Agora, o que é bom para o Flamengo é jogar, ganhar lá do Palmeiras, aí se descansa um dia, aí você volta, aí você muda o jogo contra o Vasco. Então é do jeito que, né, nesse sentido, mas não que o jogo na quinta seja melhor para o Flamengo na Libertadores, Eugênio. A questão toda é essa. Primeiro, que não havia essa necessidade, né? Isso não muda em nada. Eu acho até que pode acontecer nas próximas semanas, quando nós vamos começar a ter aí, serão 6 semanas seguidas, gente, da fase de grupos da Libertadores, não tem interrupção, não tem parada no meio. E aí vai ser apertado o calendário. E pode ser que numa dessas, em virtude de algum jogo, né, que fique mais puxado para lá ou para cá, pode ser que seja necessário aí sim fazer algum ajuste numa data. Nessa aqui é um luxo, sabe? É uma coisa desnecessária, é gastar uma munição que está mostrando assim, tenho de sobra isso aqui, eu não estou desesperado, eu só vou dar um dia mais de descanso, porque os jogadores ali ganharam título, né, puderam comemorar um pouquinho mais e tal, então parece assim quase que, né, um deboche diante da situação, assim, eu estou abusando do meu poder político, porque eu não precisava adiar o jogo, eu vou adiar, se dane o outro lado lá, porque para o Vasco também, no final das contas, não faz muita diferença. A diferença que faz é nessa, né? Na demonstração de que eu sou mais forte do que você também fora do campo, porque eu faço o que eu quero. E você pode ficar reclamando aí. Isso é ruim. É isso que está irritando o Vasco. Porque simplesmente, se você consulta, aqui tal, tem uma situação, o que você acha? Para mim não vai fazer muita diferença também, não. Então vamos os dois acordarem e mudar o jogo? Vamos, beleza. Porque não é a programação do Vasco. Não, mas aí o Vasco não ia querer também, né? Hein, Eugênio? Por que não? A federação reúne lá.
Porque ia querer mostrar força ali também, ué. Não, o que o Flamengo tá pedindo, não quero. Duvido. Uma gentileza. Tudo que é conversado é muito mais fácil do que a imposição. Concordo com você. Porque concordo perfeitamente. Eu concordo com você, mas eu duvido se a federação chegar pro Vasco e falar assim, o Vasco, o Flamengo, ele jogou aqui uma decisão, ganhou mais uma taça e vai ter uma Libertadores. Podemos mudar o jogo do Flamengo? O Vasco, pode. Ô, Bruno, mas eu acho que... Então, Bruno, mas não é só assim, gente. Se você manda a mensagem para o público, porque essa é uma questão muito de orgulho próprio. Se você manda a mensagem para o público, é o seguinte: Flamengo, Vasco, Federação sentaram, se reuniram e chegaram em comum acordo a decisão de mudar o jogo. Interessa a todos eles, cada um tem os seus motivos. Ponto, é diferente. Não, eu acho que é lindo, mas duvido que fosse acontecer isso. Duvido. É que talvez, Bruno, que falta a gente problematizar do outro lado, talvez seja interessante também para a federação que faz política, né? Que gosta de um agrado aqui, de um afago aqui, porque precisa de um favor lá na frente, ter o Vasco ao seu lado também, né? Então, talvez, eu acho que para o Vasco, com uma direção nova, poderia ser interessante flertar com a federação também. Eu não concordo, tá? Mas talvez se a federação abrisse essa possibilidade, o Vasco talvez até aceitasse, entendendo que vai acabar precisando de um favor ali na frente também. Eu concordo com o Eugênio, porque eu acho que quando é feito nos bastidores... Eu acho que assim, seria o mundo ideal, viu, Mari? E acho que poderia ser assim, gente, pelo bem do campeonato, pelo bem do clássico, o jogo vai mudar de data, seria lindo. Mas eu duvido a atual direção do Vasco, no atual momento, querendo se impor, querendo fazer seu jogo, querendo dar resposta para a torcida, falar assim, cedemos porque o Flamengo pediu e mas eu acho que não seria assim, Bruno. Mas eu acho que a conversa não seria nesse tom. Por exemplo, para o Vasco também é interessante ganhar um dia mais de descanso, recuperar seus jogadores. Se a coisa é feita ali nos bastidores, não foi um pedido só do Flamengo, foi entre uma conversa do Vasco, Flamengo e Federação. Acho que tem um outro tom do que chegar e falar, o Flamengo decidiu e vai ser assim. Eu tô com o Eugênio nessa aí. Não, eu também tô com ele. Eu também acho que deveria ser conversado, mas eu duvido que o Vasco faria um favor pro Flamengo, gente. Que mundo que vocês estão vivendo? O Vasco vai fazer favor pro Flamengo? Mas seria favor favor pro Flamengo pra ele. É um ponto. Talvez o Vasco precisasse apenas flertar, desejasse apenas flertar também com as benesses da federação. Ô Pedro, você tá aí nos bastidores. Você consegue enxergar um time fazendo favor pro outro? Não vamos nem falar fazendo favor. Você consegue pensar nos times pensando em conjunto? Tomando decisão em conjunto? Ô Bruno, essa tônica parece bem difícil aqui no futebol do Rio de Janeiro, né? Enquanto vocês conversavam aí, falavam sobre essa questão de quem tem mais força se aliando, eu lembrava também do fim da década de 90, início dos anos 2000, como o Vasco era o time da moda no futebol brasileiro, campeão da Libertadores, campeão brasileiro também. O Eurico Miranda tinha muita força, principalmente ali na federação, à época ainda com o Eduardo Viano, caixa d'água, e tinha algumas manobras nesse sentido. O Vasco era muito atendido também, até recentemente, quando o Bandeira de Melo não teve uma boa relação com a Ferg, o Eurico voltou ao Vasco, com aquela questão de o respeito voltou, o Vasco foi até bicampeão carioca, também houve muitas decisões nesse sentido, assim. Então é mais uma queda de braço histórica mesmo. Eu acho que, de fato, por mais que o Vasco fosse consultado, não acredito que ele cederia ao Flamengo nesse sentido. Como eu disse, diretoria nova chegando, tem esse componente muito forte de rivalidade, e isso não é nem para a questão de consumo do público exterior, de torcida, é reverberar internamente na política do clube. É assim que funciona tanto em Flamengo quanto em Vasco, e a gente lembra até recentemente o Botafogo também não querendo emprestar ou alugar o estádio Newton Santos do Engenhão para o Flamengo. O futebol carioca é muito marcado por essa coisa meio Game of Thrones, assim, né? Tudo mapeado, todo mundo querendo... Eu não sei se a gente tem mais tempo, mas é só para dar uma explicação. Eu já participei de reunião em que o bicho pegou, havia muitas divergências quanto a posições, mas no final de contas uma posição prevaleceu. E a conversa foi, olha, vamos sair daqui e vamos contar ali, para quem está do outro lado esperando essa decisão, que foi uma decisão unânime. Estamos todos de acordo com o que foi, por mais que tenhamos divergência. Vamos ali falar que interessa a todos nós, porque vai ficar bem para todos nós que estamos aqui dentro. Não precisa vazar isso para o público, que houve a divergência.
Até porque ali na frente, olha, você está cedendo hoje, ali na frente eu cedo para você. Entendeu? É um jogo de... Isso é a boa política. É a boa política em que você faz o acordo e você não precisa explicitar para o público externo que havia uma divergência. E ali na frente, você que cedeu, você vai ter essa troca. Deu aqui, vai receber ali. Segue a vida. Essa é uma negociação interna sem levar para o público externo que há uma dissidência. Do jeito que foi feito, parece que é o seguinte: eu sou o dono do pedaço e você fica quietinho na sua aí porque você não manda nada.